A passagem de hoje é Marcos 14, versículos 10 a 21. Vamos ler juntos. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Amém. Há um engano que costumamos cometer em nossa vida de fé. É a atitude de dizer: Não sou eu, certo? No texto de hoje, quando Jesus disse: Um de vós que comigo come, há de trair-me, os discípulos responderam: Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Se pensarmos bem, nós também pensamos assim muitas vezes, e vemos que vivemos com essa mesma atitude de fé. Por exemplo, quando vemos o povo de Israel no Antigo Testamento se prostrando diante do bezerro de ouro e dos ídolos pagãos, costumamos ler essas palavras com a atitude de: Não sou eu, certo? Não sou eu, certo? Em outras palavras, consideramos a história do povo idólatra do Antigo Testamento como algo que não tem nada a ver conosco, e olhamos para o evento da perspectiva de um terceiro, lamentando sua insensatez. Quem, entre os que se dizem cristãos, se prostraria diante de um bezerro de ouro ou de um ídolo? Quase ninguém. Por isso, embora sintamos pena e balancemos a cabeça ao ver o povo idólatra do Antigo Testamento, há uma tendência de considerarmos essa história como algo que não nos diz respeito. Além disso, na carta aos Gálatas, há uma parte que fala sobre as obras da carne. E tendemos a considerá-las como algo que não tem a ver conosco, que não se aplica a nós. No capítulo 5 de Gálatas, as obras da carne são descritas assim: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Há algo nesta lista que se aplica a vocês? Quantas coisas? Pode haver algumas, mas provavelmente muito poucas. Tendemos a considerar essas obras da carne como algo que não se aplica a nós e a ter uma visão complacente de nossa fé. Mas será que é realmente assim? Será que essas coisas são realmente algo que não tem nada a ver conosco? Algo que podemos ignorar, considerando-as apenas como algo lamentável sobre o qual devemos ter um pouco de cuidado? Provavelmente não. Mencionei apenas alguns exemplos, mas cometemos esse erro com bastante frequência ao ler a Bíblia. Talvez vocês não sejam assim, mas eu acho que sou. A história de Judas Iscariotes aparece no texto de hoje. Até agora, ao ler a história de Judas, acho que havia com a atitude de: Não sou eu, certo? Acho que pensava: por mais que eu erre, não sou do tipo que venderia Jesus por algumas moedas. Ah, não a esse ponto. Com certeza não sou eu. Mas pensando bem, percebi que eu poderia ser Judas Iscariotes. Na mensagem de domingo,
ouvimos sobre as circunstâncias que levaram Judas Iscariotes a vender Jesus. Nos últimos 3 anos, Judas seguiu Jesus, crendo que ele era o Messias e o Salvador. No entanto, vendo como as coisas estavam indo, parecia que, em vez de independência ou salvação, ele não conseguiria nem recuperar o que investiu. Jesus continuava falando sobre morrer na cruz. Não havia nenhum sinal de que ele derrotaria Roma. A essa altura, Judas já havia feito seus cálculos. Lamentando os 3 anos que passou seguindo Jesus, ele decidiu vendê-lo com o pensamento: vamos pelo menos pegar as 30 moedas de prata. Vamos ficar com pelo menos 30 moedas de prata. Judas era alguém que vivia uma fé calculista. Para ele, o "toma lá, dá cá" era bem definido. Quando Judas foi aos principais sacerdotes para entregar Jesus, como eles reagiram? Está no versículo 11. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Diz que eles se alegraram. No final, Judas Iscariotes não foi alguém que agradou a Jesus, mas sim aos principais sacerdotes. Outros evangelhos dizem que o diabo entrou em Judas Iscariotes. O fato de o diabo ter entrado em Judas significa que o que ele estava fazendo não era a obra de Deus, mas a obra do diabo. Era o plano de Satanás, o diabo, para interferir e destruir a obra salvadora de Deus. Desse ponto de vista, podemos dizer que Judas Iscariotes não agradou a Jesus, mas a Satanás. Olhando para a figura de Judas, refletimos sobre nossa fé. Nós também deveríamos viver uma vida que agrada a Jesus. E isso nos faz refletir sobre o quanto temos agradado a Ele. Refletimos se, em vez de agradar a Jesus, não temos feito o que é bom para o diabo, alegrando-o. Em seu dia a dia, o quanto vocês vivem para agradar a Jesus? A motivação de seus pensamentos, palavras e ações. O quanto está relacionada com a alegria de Deus? Desejo sinceramente que todos os nossos pensamentos, palavras e ações possam ser a alegria de Deus. Então, o que significa concretamente ser a alegria de Deus? Com base no texto de hoje, ser a alegria de Deus significa desfrutar de uma comunhão e intimidade profundas com Ele. No texto, há versículos que nos mostram o coração de Jesus em relação a Judas e aos discípulos. Nos versículos 10 e 20, aparece a expressão "um dos 12", e nos versículos 18 e 20, as expressões "que comigo come" e "que mete comigo a mão no prato". Esses versículos repetidos nos permitem entender como Jesus via Judas e os discípulos e o que ele desejava deles. As expressões "um dos 12" e "aquele que come e põe a mão no prato comigo" significam que eles eram os seres mais próximos e íntimos do Senhor. Eles estão tramando para trair e vender Jesus. Além disso, não têm nenhum interesse na vontade de Jesus de carregar a cruz e estão apenas cobiçando posições mais altas. Os discípulos estão se afastando de Jesus e vivendo uma vida distante dele. Apesar disso, apesar de tudo, Jesus ainda os considerava os seres mais amados, os discípulos que ele mais queria amar, aqueles com quem ele queria compartilhar as coisas mais preciosas. Ele estava dizendo que o lugar ainda estava aberto, para que voltassem. Ele estava convidando e chamando os discípulos a abandonarem o lugar onde estavam se afastando e traindo Jesus, e a voltarem para o lugar de compartilhar amor com ele. A expressão "um dos 12" é uma expressão bastante gloriosa. Não um entre a multidão, não um entre 150 membros, mas um dos 12 discípulos, um objeto de inveja para todos. Ele os considerava e os chamava como os seres mais preciosos. O mesmo se aplica ao compartilharem uma refeição à mesa. Comer juntos significa que aqueles que compartilham a mesa são muito próximos. Embora Jesus estivesse prestes a ir para a cruz, ele queria partir o pão e compartilhar o cálice com seus amados discípulos, para confirmar seu amor e afeto por eles, e compartilhar seus corações. Jesus está chamando os discípulos para esse lugar de amor e comunhão. Voltem.
A porta ainda está aberta. Eu ainda amo vocês. Por vocês, morrerei na cruz. Ele está transmitindo esta mensagem. Portanto, ser a alegria de Jesus significa nada menos que ter a mais profunda comunhão com Ele. Não se trata de pedir grande lealdade ou dedicação. O Senhor simplesmente deseja que nos encontremos diante dele, um a um, você e eu, sem acessórios ou ornamentos desnecessários, sem cálculos, apenas contemplando a beleza um do outro, sendo a alegria um do outro, amando e nos alegrando um no outro. A escola de oração da Quaresma está em pleno andamento. Passamos pela 3ª semana e esta semana teremos o encontro da 4ª semana. Um dos temas da aula é o seguinte: enquanto oramos a Deus, passamos por um treinamento para nos apresentarmos diante dele. O instrutor disse que existem obstáculos que nos impedem de nos apresentarmos corretamente diante de Deus. E ele disse que todos esses obstáculos precisam ser removidos para que possamos estar a sós com Deus. Quais são esses obstáculos? Os desejos que os seres humanos têm instintivamente. Esses desejos podem ser obstáculos, ele disse. Que tipo de desejos? Há o desejo de segurança, de sobrevivência, de respeito e afeição, de controle e poder, de autorrealização, entre outros. São desejos que todo ser humano tem. Claro, esses desejos são necessários para viver a vida, mas eles nos impedem de nos apresentarmos diante de Deus. Em suma, se orarmos, se nos aproximarmos de Deus apresentando todos os nossos desejos a Ele e orando com a expectativa de receber algo dele, não poderemos desfrutar dessa comunhão plena. Claro, orar fervorosamente com pedidos de oração, apresentando nossos desejos, é um ótimo ponto de partida para a oração. Mas se realmente quisermos desfrutar de uma comunhão profunda no abraço do Senhor, precisamos deixar de lado todas as expectativas e recompensas, deixar de lado todos esses desejos e simplesmente nos apresentar a sós diante de Deus, apenas contemplando-o e nos alegrando nele. É então que finalmente desfrutaremos de uma comunhão profunda com o Senhor e o experienciaremos verdadeiramente. Uma vida assim pode ser chamada de uma vida que agrada a Deus. Acho que Jesus deve ter se sentido muito solitário. Os outros discípulos, exceto Judas, disseram: "Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor?", indicando que não venderiam Jesus. Mas, na verdade, essa não era uma resposta honesta e confiante. Na verdade, eles também não tinham nenhum interesse na vontade de Jesus e haviam lutado entre si para ver quem seria o maior. Eram imaturos. Quando Jesus lhes disse: "É um dos 12 que mete comigo a mão no prato", eles ficaram simplesmente perplexos e disseram: "Porventura, sou eu, Senhor? Porventura, sou eu, Senhor?", com um tom que forçava sua inocência, como se quisessem dizer que não poderia ser um deles. Quando tentam olhar honestamente para si mesmos, como se sentem? Sentem medo. Têm medo de olhar para dentro de si. Não se sentem justos. Então, dizem: "Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor?", e fogem da situação. Imagine a solidão que o Senhor sentiu. Ele tinha que carregar o peso de sua missão sozinho. Quão grande deve ter sido sua desolação? Pode-se dizer que Judas tinha uma relação de negócios com Jesus, em vez de uma relação pessoal. Nossa relação com Jesus não pode ser assim. Ao olharmos para a história de Judas, devemos abandonar a atitude de fé que responde: "Não sou eu, certo? Não sou eu, certo?". Esta é uma forma covarde de fé. É um coração equivocado que tenta evitar sua própria impureza interior. Precisamos deixar de lado todos esses corações e atitudes equivocadas e nos apresentar a sós diante de Deus. Espero que possamos deixar de lado todas as expectativas e desejos humanos que temos em relação ao Senhor e simplesmente olhar para o Senhor como Senhor e nos alegrar nele. Espero que possamos nos alegrar no Senhor, por causa do Senhor.
Peço sinceramente que esta quaresma seja um tempo de caminhar na senda da cruz com o Senhor, simplesmente confessando nossa gratidão ao Senhor, que deu sua vida por nós, recebendo seu amor e tendo comunhão com Ele.